evidentemente, um tema que está muito presente em todos nós é o simpósio. E eu estou preparando um jornal falado que eu deveria fazer no auditório para Dom Bertrand, doutor Eduardo e os outros membros do IPCO na terça-feira. Então, eu creio, me pareceu que na segunda-feira, provavelmente, eu faço a reunião voltada para comentar e relembrar coisas do simpósio, como um treinamento para a reunião que eu deverei fazer no dia seguinte. E, de antemão, assim, eu digo só de passagem, eu fiquei muitíssimo contente com o clima do simpósio. Havia muita bênção, havia muito, um convívio muito bom entre os participantes do simpósio, e é um convívio todo ele pautado na esfera profética do simpósio, que é a vinda do Reino de Maria. O que há de mais importante na nossa vida é combater a revolução gnóstica igualitária que está destruindo tudo. Mas dentro dos escombros da civilização cristã, nós reafirmarmos a nossa fé absoluta que virá o reino de Maria. E, então, isto, graças a Nossa Senhora, o ambiente do simpósio proporcionou aos participantes, e com vários que eu conversei, eles estão assim, muito presentes com esse tema. Inclusive a lembrança que foi distribuída lá, que tem a frase: o mundo caminha para o reino de Maria. Nós devemos manter aquilo muito presente. Inclusive, quando entre nós, se ocorrer, sem nenhuma afetação, mas dentro da maior naturalidade, quando terminar uma mensagem escrita, escrever: o mundo caminha para o reino de Maria, para nos lembrarmos sempre disto. Bom, isto é o maior chamado que pode existir nos nossos dias. Bom, mas isso nós vamos conversar melhor na segunda-feira. Eu trouxe hoje um tema que é um tema muito importante para a Quaresma. E nós vamos. É um tema importante por quê? Porque dá uma clave muito pliniana para nós vivermos a Quaresma, e que é a clave de quem vive dentro da igreja militante. Então, eu vou ler, foi uma, uma conferência que o Dr. Plínio fez em 84, 94, 4, 14, 24, 40 anos. E foi no encerramento, não foi no encerramento, foi numa sessão de perguntas e respostas para correspondentes esclarecedores. Então, eu vou ler, as senhoras vão ver como isto é de uma utilidade enorme. Isto é vida espiritual. Isto é uma coisa que as pessoas podem abeberar nas coisas do Dr. Plínio, e hoje o clero já não passa isso, não passa isto. Mas vejam que maravilha que a gente poder apalpar com as mãos a, a integridade do catolicismo de Dr. Plínio. Então vejam só, alguém faz uma pergunta para ele: como devemos atuar diante do perigo que põe a interpretação do ecumenismo de alguns hierarcas da Santa Igreja, sobretudo os papas, né? Dado que entendemos, tratam de unir a todo custo a verdade e o erro? Então, que está muito bem expresso. O ecumenismo é para unir a verdade e o erro. A Fratelli Tutti é para somar todos os erros, viver tudo junto, como se fosse a mesma coisa.
Dr. Plínio responde: é realmente um grande perigo. O que nós devemos fazer? Nós devemos não dar o nosso consentimento. E para isso nós devemos entender qual é o erro fundamental do ecumenismo. Isso nós vamos ver. Bom, antes disso eu faço um pequeno parênteses, que é o seguinte. Quando Nossa Senhora diz que a Rússia espalhará seus erros pelo mundo, quais são os erros da Rússia? Tem gente que interpreta como sendo uma guerra violenta que ela vai mover contra os outros países, conforme ela fez. Ela matou milhões e milhões de pessoas quando houve a Revolução Comunista na Rússia. Mas o problema não é este. O problema central é o igualitarismo. Fixem bem. E o ecumenismo, o que é? É o igualitarismo das igrejas, das religiões. Então, o dito de Francisco, todas as religiões conduzem a Deus, é a maior mentira que se possa dizer. E o Concílio Vaticano II, que é todo ele voltado para o ecumenismo e, portanto, para o igualitarismo, foi o maior dos males provocados pelos erros da Rússia. Assim, nós entendemos com maior profundidade a questão dos erros da Rússia. Depois, a ideologia de gênero, que é igualdade entre homem e mulher, a igualdade entre pessoas e cachorro e animais, a igualdade entre bandido e gente normal, e daí para fora. Igualitarismo é uma espécie de receita para misturar tudo o que é errado com o que é de bom e forma uma comida, uma culinária venenosa. Então, vou continuar a leitura. Então, a respeito do erro fundamental do ecumenismo, que diz o Dr. Plínio, ele nega essa ideia na qual nós fomos educados. Qual é a ideia? A ideia de que a Santa Igreja Católica se divide em igrejas gloriosas, que é a Igreja Católica no céu, né? Constituída pelas almas gloriosas que se salvaram e estão no céu. Depois, igreja penitente são as almas que estão no purgatório. E a igreja militante é a igreja que na terra luta. Portanto, a Igreja Católica luta e lutará até o fim dos tempos. Ela é militante por definição. Isso é muito precioso, é uma característica central do contra-revolucionário. Quem não for dessa maneira, quem não tiver essa mentalidade, não é um contra-revolucionário. E Dr. Pneu dizia, o católico, para ser fiel hoje em dia, só pode ser contra-revolucionário. Bom, continua o Dr. Plínio. E como ela se defende enquanto militante, ela, a igreja, ela deixaria de ser ela mesma no momento em que ela deixasse de lutar. Quer dizer, a Igreja Católica, ela é militante, ela não pode absolutamente abandonar o ambiente de luta, o clima de luta. Mas ninguém luta sozinho, diz o Dr. Plínio. Só um Don Quixote luta contra moinhos de vento, que era um personagem inventado pelo Cervantes para ridicularizar a cavalaria. Então ele lutava contra moinhos de vento, uma coisa, um sonho estúpido, não? Mas na realidade, o Dr. Plínio diz: quem luta é, por definição, militante. Terá sempre com quem lutar. E quem luta vai estar sempre lutando. E se a pessoa parar de lutar, ela deixa de ser militante. Continua. E, portanto, está envolvido nessa ideia de que, mais ou menos, continuadamente, não quero dizer de uma continuidade ininterrupta, mas, mais ou menos continuadamente, a Igreja vai ter que lutar contra tentativas de estabelecer doutrinas erradas. Claro, mas se o ecumenismo eu abraço tudo quanto é doutrina errada, fratelli tutti, dizer, todos irmãos, então abraça tudo quanto é demônio, tudo quanto é gente que é oposta a Deus.
Imagina uma laranja boa e que eu coloque num saco de laranjas podres. Ela vai regenerar as laranjas podres ou ela vai se apodrecer? Continua. Então diz, continuamente a igreja vai ter que lutar contra o pecado, contra o mal que vai procurar arrastar os homens no terreno da prática das virtudes. A igreja é militante. Ela não deve só, vamos dizer, procurar, seja bonzinho, não cometa isso, não cometa aquilo. A pergunta é outra. Quem está se articulando para perder os católicos? É contra isso que nós temos que lutar. Evidentemente, eu falo aqui de uma luta legal, de uma luta inteiramente de acordo com a moral católica, etc, etc. Né? Bom, continua o texto. Quem imagina que as igrejas constituídas para negar a Igreja Católica não são inimigas, mas são uma espécie de raizinhas ou de desdobramentozinhos pequenos, mais sadios da Igreja Católica, e não são, portanto, inimigos, mas colaboradores, este nega o caráter militante da Igreja. Contra esse, eu estou em atitude militante, porque sou filho da Igreja militante. Nós somos filhos da Igreja militante. Então, eu não sei se está ficando claro quanto isso é fundamental para nós. Continua. Que meios temos para lutar contra a infiltração do ecumenismo na Igreja? Quais são esses meios? Em primeiro lugar, é repetir isto que eu estou dizendo e o que se lê em revistas e jornais de caráter contra-revolucionário e que dão artigos a respeito desse assunto. Hoje em dia, isso ele escreveu há 40 anos atrás, hoje em dia, uma ou outra coisinha se pode fornecer algum dado, mas a maioria esmagadora das coisas praticamente não tem nada de integralmente contra-revolucionário. Respeitem, prestem atenção em vários pronunciamentos de conservadores, eles falam, se praticar isso, praticar aquilo. Eles acham que isso, sem uma atitude assim, ativa para combater os erros e fazer vencer o verdadeiro, que isso se conserta o mundo. O mundo não conserta com isso. Sem a combatividade católica, o mundo não conserta. Então diz, mas há um ponto importante, diz o Dr. Pires, é que o ecumenismo não consiste só em afirmar esse erro explicitamente. Há um modo de ser ecumenista, é bom a gente guardar essa palavra, há um modo da gente se apresentar, até existe, olha só, um modo de pronunciar as palavras que é ecumenista. Diria em francês, faites attention, presta atenção. Quem é filho da igreja militante e sabe que essa vida é uma luta, que o demônio nos espreita a todo momento, que sabe, portanto, que tem de guerrear, este normalmente é afirmativo no que diz. O combatente ele é afirmativo, ele pão, queijo, queijo, né? Ele segue a linguagem de Nosso Senhor, obedece ao preceito de Nosso Senhor. Seja a vossa linguagem sim, sim, não, não. E, portanto, até o timbre de voz é um timbre de voz habituado a dizer um sim carregado de afirmação e um não carregado de negação. Bom, está dizendo que o som está baixo, mas eu não sei se o som está baixo daqui. Não sei se isso aqui aumenta o volume. Bem, o que eu li ali é que o som está baixo. Dona Maria Eugênia e João Paulo também.
Eu não sei bem como levantar aqui o microfone. Eu não sei, ainda continua abaixo, não? Ainda continua abaixo? Eu aumentei aqui o meu som, mas não sei se vai dar certo. Bom, só se deixa eu ver uma coisa aqui. Bom, por aqui parece que tá em ordem. Bom, a Esther diz que está baixinho para ela também. Só se eu falar mais forte, e aí mais perto aqui do microfone, e aí pode ser que ajude. Deixa eu ver uma coisa. Me digam se assim melhora. Bom, então agora eu aproximei o microfone, talvez agora melhore. Ah, bom, então tá bom, me desculpe, eu não reparei isto. Vamos continuar. Outrora, isso caracterizava o varão que tinha verdadeiramente a nobreza e a força de caráter de sua varonilidade. Caracterizava a dama de fé. Parecia com a mulher forte do Evangelho, cujo preço deve ser buscado até os confins da terra, porque o valor dela é colossal. Hoje em dia, isso está desaparecendo. Os senhores vejam como as pessoas falam. Talvez, quem sabe, é bem possível, não é? Modo das pessoas se interpelarem hoje. Antigamente se dizia, fulano, tom normal. Não, pera, fulano, tom normal. Hoje é fulano, meloso, adocicado, né? Isso por detrás tem ecumenismo dentro. O ecumenista, ele não é afirmativo, ele não é categórico, ele é mole, né? A gente deve ser amável, muito gentil. Se isto não é dado a todos, alguns de nós participamos bem menos desse dom. Outros têm mais. Ser até agradável. Tem gente que é assim. Muitos santos foram de uma companhia deliciosa, mas de tal maneira que aos bons atraía para o bem, e aos maus atraía para o bem também. E os outros que não se deixavam atrair para o bem, atacavam a eles, e por isso todos os santos foram perseguidos. Pega, por exemplo, esse Carlo Acutis. Esse homem não tem cara de ter tido inimigo. A cara dele é de uma pessoa que não sabe o que é enfrentar o mal. Ele teve uma doença, não tem dúvida. Enfrentar uma doença não é enfrentar o mal. Enfrentar o mal é ser militante, é estar combatendo os inimigos de Deus. Vamos em frente ainda. Quem tem o programa de vida de não ter inimigos, para não ter amolação, esse é um homem maculado de ecumenismo no seu temperamento e no seu modo de ser, porque não vive sem inimigos quem segue a nosso Senhor Jesus Cristo. Que foi o homem Deus a quem foi preferido Barrabás, o bandido. Então vejam, ele foi bom, fez milagre, curou gente, curou não sei quantas, mas na hora H, o que aconteceram? Preferiram Barrabás. Dê uma olhadinha nisso daqui. Como sabeis, todo ano eu liberto um condenado para o povo. Temos conosco um notório assassino, o conhecido Barrabás. Qual dos dois vós quereis que eu liberte? O assassino Barrabás ou Jesus, chamado o Messias? Ele não é o Messias, é um impostor, um blasfemador. Liberta Barrabás.
mais uma vez! Qual desses dois devo libertar? Liberta Barrabás! Libertai-o! Bom, creio que deu para ouvir, não sei se todos ouviram bem, mas foi monstruosa a preferência por Barrabás contra Nosso Senhor. Eu aproveito para abrir um parênteses, para ver como é o poder de Nosso Senhor. Né? Aquele ator que interpretou Barrabás, ele se converteu ali, nesta cena. Ele viu Nosso Senhor, ele viu o papel dele que ele interpretou, mas ele se converteu ali. Bom, nós devemos, em tudo, ser fiel a Nosso Senhor, senão nós escolhemos Barrabás. Uma veneranda e simpaticíssima senhora espanhola, esse doutor Pio Conte, era uma correspondente da Espanha. Pergunta: em nossas igrejas da Espanha há vários escândalos. Por exemplo, em um casamento na igreja tal, na hora da comunhão, o sacerdote deixou o cálice para que cada fiel pegasse as hóstias que quisesse. Eu estou imaginando que ele deixou na mesa da comunhão qualquer aberração desse gênero, diz o Dr. Plínio. Na hora de dar a paz, ela contou, o sacerdote beijou publicamente várias mulheres. Diante de escândalos como esses, não podemos cruzar os braços. Que atitude devemos tomar os fiéis católicos? Ela pergunta para o Dr. Plínio. Ele diz, da mais inteira e completa reprovação. Agora, como é essa reprovação? Aqui vem a questão. Nós que nos encontramos aqui numa situação em que não podemos fazer uma contra-revolução revolucionária e não podemos também fazer uma contra-revolução aguada, é preciso saber andar, é preciso saber jogar. Quer dizer, nós não podemos tomar atitude de gato louco, porque certas circunstâncias nos faria abrir o flanco para nós sermos fechados, condenados e fechados. E por causa disso nós devemos saber agir. Veja só. Uma vez eu estava na Argentina e vi uma pessoa atrás de mim dizer uma coisa muito curiosa. Eu até voltei para trás para ver quem é que dizia. Então, dito em espanhol ou em castelhano, hay que dar vueltas e volteretas. Quer dizer, voltas grandes e voltinhas para atacar a coisa. Quer dizer, é preciso ser jeitoso. Eu vou usar uma expressão que não está aqui, mas a gente precisa ser felino. Veja, o gato ele é prudente, ele não cai em qualquer uma, como também o leão e o tigre, os felinos são muito jeitosos. Então diz o Dr. Plínio, para o cumprimento da virtude é também preciso dar voltas e volteretas. Quando a gente é carregadamente anti-ecumênico, diz o Dr. Plínio, quando a gente é carregadamente sim, sim, não, não, no modo de olhar uma coisa e de menear a cabeça, só no modo de olhar uma coisa e menear a cabeça, a gente diz muito mais do que se dissesse toda espécie de coisas. No modo de se afastar, ou nesses pequenos modos, nessas pequenas maneiras, nós podemos dar a entender aquilo que talvez não fosse conveniente que nós disséssemos. Felizes dos que conseguem fazer isso. Devem treinar para conseguir fazer. Então, veja, aqui tem uma regra de ouro. Nós podemos muito mais pelo nosso comportamento, pela nossa postura, dar a entender alguma coisa do que a gente falar, e aí então cai o mundo em cima e num sistema em que nós não teríamos condições de nos defender. Continua o Dr. Plínio. Quanto ao mais, eu não sei verdadeiramente o que aconselhar.
E acho que depende muito do movimento da graça no interior da pessoa. Às vezes a graça recomendará prudência, e às vezes a graça recomendará uma atitude declarada. E eu não seria capaz de dizer que errasse toda e qualquer pessoa que bem alto protestasse contra isso na própria igreja. Eu diria, talvez esteja certo, talvez seja uma inspiração interior da graça. Isso é o que eu acharia. Aí está a minha resposta a esta afirmação. Quer dizer, é preciso ter muito jeito, muito tato. Nota: para aprofundar o tema em questão, vide a primeira obra do professor Plínio em defesa da ação católica. Recomendo.